Gostar ou não de Paulo Freire? Eis a questão. Provavelmente você conhece o atual patrono da educação brasileira, chamado Paulo Freire, nascido em 1921 no Recife. Eu resolvi fazer esse vídeo para a gente poder bater um papo sobre gostar ou não do educador brasileiro tão conhecido mundo afora. Recentemente eu assisti a um vídeo chamado Paulo Freire, um homem do mundo, que foi feito e dirigido pelo Sesc TV. Muito interessante, vou deixar aqui o link embaixo para que você possa assistir. Você gostando ou não? Eu vou deixar aqui embaixo. E é um seriado de 5 episódios que falam sobre Paulo Freire, como foi a formação dele, quais são os seus pensamentos, tem muito depoimento bacana. Quem foi Paulo Freire? Eu gosto de resumir com a seguinte palavra: educador. É um professor, é um educador, uma pessoa que se colocou na vida para orientar e ajudar as pessoas. Ele receber o título de patrono da educação brasileira, ele ser amado ou odiado, é uma outra questão. A questão política, a questão polêmica, eu nem gosto muito de discutir. Nem é o objetivo desse vídeo aqui no canal Troca de Saberes. O meu objetivo, Caio Beck, é que eu possa compartilhar com vocês a minha visão de quem foi Paulo Freire e trazer aqui alguns pontos positivos para que você conheça. No primeiro episódio dessa série, fala muito sobre a formação do pensamento de Paulo Freire. Fala lá sobre a infância, tem depoimento dos irmãos, depoimento de amigos, de professores que estiveram com ele, e é muito interessante que a gente conheça a vida dele antes de simplesmente criticarmos porque nas redes sociais alguém está falando que ele é ruim. Inclusive, você conhece Mário Sérgio Cortella. Provavelmente você compartilha muitas coisas sobre ele, até aplaude ele. Saiba que Cortella foi orientado por Paulo Freire. É uma figura que inspira, inclusive Cortella, que dá seu depoimento, se não me engano, no 4º episódio da série. Paulo Freire é uma pessoa muito dedicada a educar os outros, a trabalhar o analfabetismo, a trabalhar as experiências, a ir até o interior, lá na cidadezinha, no interior que ninguém dá bola, ele vai lá e se propõe a educar as pessoas. Cara, é muito bonito isso. Qualquer professor, qualquer educador, qualquer gestor que se coloca ali disposto a outras pessoas é digno de aplauso, independente da sua ideologia, das suas histórias, mais voltadas à política, que é o que tanto as pessoas criticam Paulo Freire. E uma das críticas que ele recebe muito é sobre a sua aplicação do método. Alguns dizem que ele criou um método de alfabetização, outros dizem que ele copiou, mas isso não importa, pessoalmente isso não me importa. Por quê? Porque ele aplicou um método de educação para pessoas analfabetas em Ângicos, no Rio Grande do Norte, e deu super certo, cara, super certo. Eu nem sei se é Ângicos ou Angicos, agora eu estou na dúvida. Se você sabe, comenta aqui embaixo. Eu sempre falei Ângicos, mas no seriado eles falam Angicos. Mas vamos lá. Se eu falasse para você que um professor foi até o interior, pegou lá um grupo de alunos e alfabetizou eles, o pedreiro, o padeiro, as pessoas, pense assim, uma pessoa que não teve muito acesso à educação. Se eu te contasse que alguém fez isso e que em 40 dias ele conseguiu alfabetizar essas pessoas, você aplaudiria? Cara, é óbvio que sim. Ele conseguiu educar, ele conseguiu dar oportunidade às pessoas lerem, escreverem. Ele conseguiu, claro, através de toda uma equipe ali de pedagogos, conseguiu pegar pessoas que talvez não tinham mais confiança na educação e fazer eles terem uma outra visão, terem de repente a cabeça mais aberta a poder ler um livro, a tentar outros caminhos de se desenvolverem. Se ele criou ou não um método, eu nem entro em questão. Por quê? Porque Comênio não criou a pedagogia. Sócrates não criou a dialética, a filosofia, e é conhecido como o pai da filosofia. Maria Montessori não criou a autonomia da aprendizagem, mas todos eles foram importantes, todos esses princípios, métodos, teorias, para que a gente pudesse desenvolver hoje os indivíduos, os seres humanos. Inclusive eu falo muito sobre andragogia. Se você conhece o portal Andragogia Brasil, você já viu lá Malcolm Knowles, o pai da andragogia. Não criou andragogia. E qual o problema? Ele foi lá e aplicou os conceitos andragógicos e hoje é muito reconhecido. Inclusive me deixa muito triste, e por isso eu gravo aqui esse vídeo, porque tem no portal Andragogia Brasil um artigo falando sobre o método do Paulo Freire. E vocês acreditam? Tem mais de 100 mil visualizações. E cara, toda semana ia alguém lá e falava: Paulo Freire é muito ruim.
o método dele é muito chato, porque não funciona, porque olha a educação brasileira. E isso foi um pouco me enchendo o saco, até que eu desativei os comentários da Andragogia Brasil, nesse post específico, mas eu comecei a pensar, cara, 100 mil pessoas foram lá ler sobre o método. Ele chama atenção, de fato funciona muito, porque é uma técnica, é um método, é uma teoria, um conceito prático que de fato funcionou. E Paulo Freire é muito conhecido por isso, e eu resolvi deixar lá, mesmo com as críticas das pessoas. E eu, Caio, quando vou, por exemplo, a Portugal, estou concluindo um doutorado lá sobre educação, cara, as pessoas elogiam Paulo Freire. Perguntam o que eu acho por ser brasileiro de Paulo Freire, se eu tenho contato aos livros, se as pessoas comentam muito sobre Paulo Freire aqui. Na Universidade do Minho, onde eu estudo, tem uma sala de reunião, que às vezes a gente utiliza para estudo, chamado Paulo Freire. E as pessoas lá citam, o livro dele, Pedagogia do Oprimido, que ele se dedica muito a escrever durante muito tempo, é a terceira obra mais citada no mundo. Então imagine, cara, ele ganhou prêmio em 86 da Unesco, ele faz parte do Hall da Fama da Educação de Adultos, Educação Continuada, feita pela Universidade de Oklahoma. Em 2008 colocaram lá, Hall da Fama, Paulo Freire. Sabe qual outro brasileiro está lá? Nenhum, somente Paulo Freire. Por quê? Porque o método dele, e é isso que eu queria chegar, e é isso que me incomoda um pouco nos comentários dos artigos, principalmente aquele comentário assim, você não sabe nada, a educação é muito ruim por causa do Paulo Freire. Nada a ver. Por quê? É um método, não é a forma engessada de educar de Paulo Freire, é um método que você pode aplicar ou não. Por exemplo, quando a gente critica um professor, Paulo Freire, por aplicar um método e ter resultado, a gente tem que criticar pelo resultado. Conseguiu alfabetizar? Ok. Não conseguiu? Opa, um método não é tão eficaz. Quando a gente tem lá um treinamento de liderança e um professor, um instrutor aplica um método. O método deu errado? Ok, vamos criticar. O método deu certo? Fala, opa, esse é um método que funciona. E tem a questão que é o seguinte, Paulo Freire aplicou aquele método lá em Angicos ou Angicos, que eu não sei pronunciar, no Rio Grande do Norte, para adultos. E a gente sabe, você educador, você que me acompanha no portal Andragogia Brasil, você que viu meus outros vídeos, que a educação para adulto é diferente da educação da criança. Então, se ele usava as palavras geradoras, se ele batia um papo lá com o pedreiro, quando ele perguntava assim, o que tem a letra P? Pá, pedra para o pedreiro. E para o padeiro perguntava a letra P, pamonha, pão. Cara, a criança talvez não tenha essas palavras geradoras igual dos adultos. Então o método teria que ser um pouquinho diferente. E por falar em método, eu não posso simplesmente replicar o método da década de 70 em 2020. Por quê? Porque, cara, é um outro mundo, o time é diferente. Quando de repente ele aplicou, ou quando Sócrates aplicou lá no século V a.C., cara, se ele aplicasse hoje seria diferente. Falando em metodologia, Paulo Freire tem a dele, Montessori tem a dela, o Sócrates usava ironia. Imagine hoje em sala de aula a gente usar ironia, a gente chegar lá e ser irônico com o aluno. Cara, você é mandado embora. Por quê? Porque é um outro time, é uma outra metodologia que talvez não funcione hoje. Paulo Freire fala também sobre educação bancária e concordo totalmente, cara. A andragogia vai muito nisso. Quando ele fala em educação bancária, ele coloca o aluno como uma conta vazia que o professor tem que ir preenchendo com conhecimento. É aquele método tradicional de ensino. Só que esse aluno não está vazio. Ele tem experiência, ele tem história de vida, ele tem preconceito, ele tem já conhecimentos prévios. Às vezes ele tem uma prática melhor até do que o professor teórico. Então, assim, não dá para a gente criticar simplesmente porque a visão política dele doutrinava os alunos. Cara, os alunos são adultos, os alunos têm lá seus 50, 60 anos nesse cenário específico do Rio Grande do Norte. Cara, eu não acredito muito nessa questão de doutrina. Às vezes os professores hoje em dia nos doutrinam muito mais do que Paulo Freire fazia. Não vou totalmente esquivar de que ele não tinha uma tendência política, de que de repente ele não era de esquerda, isso é óbvio. Mas muitos palestrantes, os famosos showmen, aqueles que te cobram 2.000 por ingresso, talvez façam isso. Os filósofos, eu gosto de colocar entre aspas algumas coisas, os filósofos da atualidade que vendem cursos para você, presenciais online, que lotam auditórios,
talvez tenham a mesma intenção de doutrinar ou de te vender um falso conhecimento que outros professores tão criticados tinham. O que eu me coloco como crítico é sempre nos resultados. Se você que está aí me olhando tem um método, uma teoria, um conceito, você se dedicou, assim como Paulo Freire, a escrever livros, artigos, você foi para a sala de aula e teve resultado, eu vou te elogiar. Eu vou te elogiar. Se você simplesmente for criticar essas pessoas porque você não gosta da cara deles, porque você não gosta da bandeira deles, porque você nem de fato conheceu eles, cara, aí eu vou ter que defender eles e não você. E a minha intenção com esse vídeo é que a gente possa ter a cabeça um pouco mais aberta para Paulo Freire. Pega um artigo sobre ele, vai ler a Pedagogia do Oprimido, na série que eu comentei para vocês, não esqueça que o link está aqui embaixo, ela nem foi muito divulgada, fala muito sobre a vida dele, o quanto ele se dedicou a escrever Pedagogia do Oprimido, o quanto de fato ele impactou, as tentativas dele em escola que deram ou não deram certo, os amigos que acompanhavam ele nas viagens, a família, isso é muito interessante. Tenha a cabeça aberta para Paulo Freire, para Malcolm Knowles, para Alexander Capo, tenha a cabeça aberta para qualquer educador que chegue e apresente um resultado. Tenha a cabeça aberta para o educador brasileiro, para o finlandês, para o chinês, para o argentino. Se você trabalha com educação, se você trabalha com pessoas, não se feche, não tenha a cabeça fechada. Tenha a cabeça aberta e faça o que eu faço. O nome desse canal aqui, Troca de Saberes Caio Beck, é justamente esse propósito. É compartilhar algumas experiências, algumas ideologias que saem dessa cabeça. E uma coisa que eu faço é o seguinte: eu leio sobre o autor e aquilo que eu não gosto eu não critico, eu simplesmente ignoro. Quando, por exemplo, eu leio que Paulo Freire fez isso, aquilo e não me agrada, eu só ignoro. Eu não deixo me influenciar porque do outro lado vão ter coisas boas. E as coisas boas é o que, de fato, me agrega. Eu resolvi fazer esse vídeo porque ele é uma pessoa que é muito comentada, muito odiada, muito adorada, mas que às vezes as pessoas sabem pouco sobre ele. E essa série é muito legal, não estou ganhando nada para divulgar, esse é um canal pequeno que eu troco saber com meus amigos, com as pessoas que me seguem na andragogia, então esse é um recado para você que está aí do outro lado. Acesse a série, é muito interessante, vai assistindo pausado, vai refletindo, vai conhecendo um pouco mais. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você sabe um pouco mais sobre Paulo Freire, comenta aqui embaixo. Esse não foi nenhum vídeo para falar sobre os feitos dele, o que é o método dele, quem foi ele, tanto no lado pessoal como no lado acadêmico. Não é isso a intenção. A intenção é te provocar até a cabeça um pouquinho mais aberta. Tá bom? Se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo também o artigo que direciona lá para o portal Andragogia Brasil, para que você conheça um pouco sobre o método, para que você possa, de repente, enriquecer um pouco os teus conhecimentos. Um abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!